Olá, povo de Deus, Deus abençoe a todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sabia que a Bíblia Sagrada ela cita 4 homens que tinham o nome de Urias? Você sabia que além do Urias que foi morto por mando de Davi, haviam mais 3 homens citados dentro da Bíblia que se chamavam Urias? Se você não sabia, fique comigo, porque eu quero falar a respeito desses 4 Urias para que você agregue mais conhecimento aí na sua jornada com Deus. Deus abençoe e fica comigo. Paz a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma porção da palavra de Deus, para que Deus venha agregar mais conhecimentos aí à sua jornada com Deus. Você que é pregador, você que é pastor, você, a senhora que é líder, a senhora que é pregadora da palavra de Deus, é sempre bom nós estarmos aprendendo um pouco mais uns com os outros. A Bíblia Sagrada nos fala de 4 homens que se chamavam Urias. É bem verdade que nós sempre ouvimos falar daquele Urias que era marido de Betseba, que viria a ser a mãe de Jedidias, né, chamado Salomão, que está citado em 2 Samuel capítulo 11. Mas a Bíblia Sagrada nos fala de mais 3 Urias e eu quero compartilhar com vocês a partir de agora este conhecimento da palavra do Senhor. Olha só, o primeiro que nós vamos encontrar na Bíblia, é claro que não está aqui em ordem cronológica, foi um sacerdote e uma das 2 testemunhas que assistiram ao que o profeta Isaías escreveu por ordem do Senhor em um livro. Isso está em Isaías capítulo 8, versículo 2. E depois, sem qualquer questionamento, as instruções do rei Acaz, este mesmo sacerdote edificou um altar idólatra, segundo o modelo fornecido pelo rei. Isso você vai encontrar em 2 Reis, capítulo 16, do versículo 10 ao versículo 27. Então este é o primeiro, ou um dos Urias que nós vamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada. Está em Isaías capítulo 8, anote aí, depois você dá uma meditada. Capítulo 8, versículo de número 2. O outro Urias também era um sacerdote, só que esse era um sacerdote do tempo do edificador Neemias, e que sempre estava à direita de Esdras, do companheiro de Neemias. Quando ele estava lendo o livro da lei, ele sempre estava do seu lado. Então, o outro Urias que nós vamos encontrar, ele está lá no tempo de Neemias, no tempo de Esdras, nos tempos em que Esdras encontrou o livro da lei, leu o livro da lei. Ele era um companheiro, ele era fiel ao homem de Deus chamado Esdras. E o próximo era um profeta que viveu na mesma época do profeta Jeremias, portanto ele era contemporâneo de Jeremias, e este predisse a destruição temporária do povo ou do reino de Judá. O rei Joaquim, ao saber disso, tentou matar Urias, o profeta, a fim de salvar a própria vida. O profeta fugiu para o Egito, sendo, porém, capturado e futuramente morto. Isso está em Jeremias capítulo 26, do versículo 20 ao versículo 23. Então, para que você adquira um pouco mais de conhecimento, escreve aí que eu acabei de dizer para você. Um dos Urias era um sacerdote que contemplou Isaías profetizando, fazendo a obra de Deus. Isaías capítulo 8, versículo 2. O segundo também era um sacerdote, só que ele era contemporâneo de Neemias, parceiro de Esdras. E quando Esdras leu o livro da lei, ele estava sempre ao lado de Esdras. E o terceiro citado, ele foi um profeta
contemporâneo, viveu na mesma época do profeta Jeremias, e ele profetizou a destruição temporária do reino de Judá e foi morto, perseguido pelo rei Joaquim. Agora, o quarto, ou o mais conhecido de todos os Urias, é o que eu e você conhecemos. É Urias, um guerreiro, um oficial do exército do rei Davi, do exército do rei de Israel. Era um homem fiel, era um homem que era fiel não só ao rei, mas bem como aos seus companheiros de guerra. Essa história você vai encontrar lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, onde a Bíblia diz que os reis, eram costumes, né? Do capítulo 11, versículo 1, você vai encontrar a Bíblia iniciando a narrativa, dizendo que era costume dos reis, de ano em ano, os reis saíam para a batalha. O rei, durante o ano inteiro, ele ficava dentro do seu palácio, protegido pela sua guarda real, protegido, no caso de Davi, pelos 10 valentes de Davi. Isso aí depois eu vou trazer um estudo bíblico a respeito do exército que guardava Davi, e esse exército vai se afunilando e os melhores vão se encostando mais no rei, até sobrar apenas um homem que era o mais valente de todos, e isto tem tudo a ver com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este Urias é aquele citado em 2 Samuel capítulo 11, quando este estava numa batalha, numa peleja, e Davi havia ficado, olha só, era costume dos reis naquela época, sair, melhor dizendo, com o exército de Israel para a guerra. Só que Davi quebrou o protocolo e ficou no seu palácio. E diz a Bíblia que ele, andando pelos corredores do seu palácio, ele vai contemplar uma mulher bela, banhando-se na sua casa. E a primeira pergunta de Davi é: quem era esta mulher? Quem era aquela bela mulher? E vão dizer para ele com todas as letras: aquela é Betseba, esposa de um dos seus maiores guerreiros, chamado Urias. O que Davi vai fazer? Vai usar a sua autoridade real, vai abusar da sua autoridade e vai mandar trazê-la para a sua presença. E ali, quando ela entra no quarto, ele vai ter relações sexuais com ela e essa mulher vai engravidar. O que Davi faz? Manda que ela vá para a sua casa, e ela, passando os dias, ela vai perceber que estava grávida e vai mandar a notícia para Davi. Quando Davi fica sabendo, ele entra em desespero e manda chamar Urias da frente da batalha. E ele vai armar todo um circo, vai dizer para Urias ir para a sua casa, descansar, pois ele estava cansado da guerra. Só que Urias, ele era fiel, como eu já disse, fiel ao rei, fiel ao exército. Ele vai dizer: a Arca da Aliança, o povo de Judá, os meus irmãos guerreiros, eles habitam em tendas e eu não posso ir para a minha casa. E ele vai deitar-se na porta do palácio. E diz a Bíblia que vão falar para Davi: olha, Urias não foi para casa não, porque a intenção de Davi era que ele fosse para a sua casa, tivesse relações com a sua esposa, e assim o filho seria dele, né? Entre aspas, seria dele. Só que com Deus nada fica escondido, e no decorrer desta mensagem, dessa história, você vai perceber que tudo que está escondido vai vir à tona. Davi, querendo esconder o pecado, ele coloca uma carta na mão de Urias e diz assim: olha, vá até Joabe, entregue a carta, não abra a carta. Ele não sabia, Urias não sabia que estava levando a sua própria sentença de morte. Quando ele encontra o Joabe, o capitão, o comandante, Joabe abre aquela carta e vai perceber que ali era uma sentença de morte. Como ele era fiel ao rei, ele coloca Urias na frente de batalha mais perigosa, no lugar mais perigoso, no lugar onde os soldados estavam morrendo, retira a tropa e Urias é ferido e morre. E a notícia chega até Davi: olha, Urias foi morto na batalha. Então, assim, na mente de Davi, no coração de Davi, ele vai pensar: está tudo escondido, está
tudo dentro dos meus planos, só que na presença de Deus nada fica encoberto. Quem cobre coisa podre é Satanás. Mesmo assim, depois ele vai descobrir com a intenção de fazer aquela confusão, destruir tudo. Mas com Deus não tem isso. Deus, ele traz à tona, porque Deus não compactua com pecado, Deus não compactua com nada debaixo do tapete. Deus é santo, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Se ele não fosse santo, quem sabe ele poderia até compactuar com coisa errada, mas Deus não compactua. É bem verdade que às vezes nós vemos pessoas atravessando tempos, atravessando anos no erro e não acontece nada, mas deixa eu dizer algo para você. Deus, ele dá corda, mas a outra extremidade da corda está na mão de Deus, e uma hora ele vai puxar, e o solavanco vai ser tão forte que quando esta pessoa cair, para levantar é só misericórdia de Deus. Então não compensa viver no pecado, não compensa viver no erro, não compensa viver debaixo de nada escondido. A Bíblia diz que Deus vai entrar em contato com Natan. Davi está sossegado, Davi está tranquilo. Aí Natan vai ir até Davi, vai receber uma revelação de Deus e vai ir até Davi e vai dizer: Davi, uma família pobre, tinha só uma ovelhinha só. Aquela ovelha, Davi, ela sustentava a casa inteira. Mas, Davi, chegou um homem importante. E o que foi que fizeram? Pegaram aquela única ovelha e mataram para oferecer como alimento para aquele homem, Davi. Tiraram tudo daquela família. Davi vai dizer assim: este homem é digno de morte, este homem tem que morrer, este homem tem que pagar um alto preço. Aí Natan vai se levantar, pôr o dedo na cara de Davi e vai dizer assim: este homem é você, porque você matou Urias, você tirou o único sustento daquela casa. A casa caiu para você, Davi. E todos nós que estudamos a Bíblia sabemos que a consequência do pecado na história de Davi foi desastrosa. É bem verdade que Deus é bom, irmãos. A Bíblia diz no livro dos Salmos, capítulo 52, que Davi vai até a presença de Deus chorando, pagou um preço, estava pagando um preço, a vida toda enrolada, porque quem vive no engano, quem vive no pecado, quem vive desobedecendo, a vida não vai para frente, não vai. Eu conheço crente que é assim, tem 30 anos de crente, a vida toda destruída, a vida toda enrolada, o camarada não sara, vive doente, a alma vive aprisionada, porque Deus não compactua com nada errado, Deus não compactua com nada debaixo do colchão. Não, Deus, ele quer abençoar as nossas vidas. Então nós temos que fazer aquilo que agrada a Deus. O pecado, Deus, ele abomina. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama a mim e ama você. Fique com essa palavra. O Senhor perdoou Davi, perdoou. A Bíblia diz que Davi orou falando: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retire de mim, aleluia, o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus é a melhor coisa que podemos ter nas nossas vidas. Perder a presença de Deus é perder a fé, perder a esperança, é perder o amanhã, é perder o foco, é perder o horizonte. Davi falou: não me lances fora, Senhor, tem misericórdia de mim. O filho pródigo sentiu isso. Ele sentiu que estar fora da presença de Deus, mas se levantou, voltou para a casa do Pai. Glória a Deus, que você possa nessa tarde refletir nesta palavra. Davi disse: não retires de mim o teu Espírito Santo, o maior penhor que um ser humano pode ter. E assim o Senhor teve misericórdia dele. Em nome do Senhor Jesus, uma palavra rápida, 14, 15 minutos, eu quero orar por você. Deixe o seu like, compartilhe, mostre essa mensagem para alguém aí que de repente você sabe que caiu e está triste e não consegue se levantar. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, somos todos falhos, dependentes, meu Deus, da tua misericórdia. Pai das luzes, que o Senhor visite essa pessoa que está aí do outro lado, meu Deus, e porventura caiu, Senhor.
Senhor, e não está conseguindo se erguer, não está tendo forças, meu Senhor da glória, para se levantar novamente. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque o amanhã não nos pertence, Senhor. Não existe super-homem e nem mulher maravilha de Deus, Senhor, mas sim, meu Deus, o que existe são pessoas falhas, Rabaia, Suracamandaga, Xandaramahaya, que precisam da tua presença. Senhor, eu repreendo todo o mal e abençoo esta vida que aí está, e digo para você, levanta-te, respira fundo, coloca Jesus na frente, porque nada está perdido. Deus abençoe a todos, compartilha, curta esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, acione aí o sininho. Irmãos, como é difícil, irmãos. Eu vejo cada vídeo, em cada canal bobo, coisas que não edificam ninguém. E a pessoa tá lá, o canal bombando, sabe? E eu tô trazendo a palavra e a mensagem de Deus. Os dias estão difíceis. Vocês estão vendo o que está acontecendo com os índios e Yanomamis, aí pessoas morrendo de fome. O mundo vai entrar em desespero, está na Bíblia. E as pessoas não querem saber da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.